Olá, amigos. Estamos aqui com a graça de Deus para dar continuidade ao nosso estudo da sua palavra. E os nossos estudos estão centralizados na pessoa de Cristo, na sua vida, nos seus ensinos, nas suas palavras, nas suas obras e a maneira como ele lidava com as pessoas. Isso aqui é muito importante. Eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus em Lucas 19. Aqui vamos estudar a respeito de uma pessoa que era chamada de publicano ou fiscal. Só que essa pessoa não era apenas um publicano, ele era um chefe dos publicanos. Observe o que diz aqui o evangelista Lucas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Bem, Jericó é aquela cidade antiga que foi destruída pelo exército de Israel no Velho Testamento, mas depois foi reconstruída. E essa cidade, Jericó, ali era o centro de habitação dos sacerdotes e dos publicanos. Interessante, duas classes bem distintas, né? Os sacerdotes ali tinham a habitação naquele lugar e também os publicanos ou os fiscais. Bem, aqui diz que verso 2, eis que um homem chamado Zaqueu, na versão que eu tenho aqui, diz assim, maioral dos publicanos e rico. Nós já falamos acerca de uma pessoa que era muito rica, mas não estava satisfeita. Eu quero repetir esse ponto, queridos, a riqueza deste mundo não preenche o vazio do coração humano. E esse homem aqui, chamado Zaqueu, aqui diz assim, ele era maioral dos publicanos e rico, muito rico. E era uma vida, como já falamos há pouco, é uma vida desonesta. Ele cobrava os impostos e ele recebia suborno das pessoas. Ele era desonesto. E ele tinha desejo de ver a Jesus. Ele pensava, apesar que ele era muito desprezado pela sociedade judaica, especialmente pelos sacerdotes, mas ele queria preencher aquele vazio do seu coração conhecendo Jesus. E ele pensou assim, nossa, Jesus recebeu até Levi e Mateus, que era também publicano, então eu tenho esperança que ele vai me receber também. E agora esse homem, Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então ele tinha um ardente desejo de conhecer Jesus. Eu quero perguntar, você também quer conhecer Jesus? Conhecer Jesus é essencial para a nossa salvação. Conhecer não é só ouvir falar dele, é ter um contato pessoal com ele, é entregar-se a ele e pedir que ele seja o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Mas aqui diz que ele era um homem baixinho, a multidão estava cercando Jesus, ele não conseguia ver a Jesus. Agora, observe, irmãos, o que esse homem fez para ver Jesus? Ele era um homem rico, ele tinha uma posição social elevada, porque ele era o chefe dos publicanos, diríamos assim, seria um chefe dos fiscais de hoje, de um departamento do governo, não é? E a multidão atrapalhava, porque ele era baixinho. Então o que fez ele? Ele esqueceu da sua posição social, esqueceu da sua riqueza, e correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Irmãos, Zaqueu pensou assim, olha, se eu apenas ver Jesus, eu fico satisfeito. Eu quero conhecer esse homem. Eu quero saber quem é esse homem que só faz o bem para as pessoas. Ele perdoa, ele cura, ele ressuscita, ele transforma. E ele falou assim, se eu puder ver Jesus, eu estou contente, eu estou feliz. Então diz que ele correu, subiu numa árvore. Irmão, já viu um adulto subindo em árvore? É possível, né? Tem, por exemplo, no Nordeste tem muitas pessoas que sobem os coqueiros, né? Sobem nos pés de caju e tudo, né? Mas aqui, esse homem ele era um homem da sociedade, um homem rico, posição social elevada. Diz que ele correu, subiu a um sicômoro, que era uma figueira, né? A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Agora imagine a surpresa de Zaqueu. Ele viu que Jesus ia passar na principal avenida, né? A Avenida de Jericó.
E ele subiu numa árvore que estava no meio da avenida. Ele falou assim, bom, eu aqui vou ver Jesus. Ele não esperava que Jesus ia vê-lo, que Jesus ia dar atenção especial a ele. Ele não imaginava isso. Agora, observe a surpresa. Eu imagino que ele quase caiu da árvore de susto, né? Quando Jesus parou, olhou para cima, olhou para a figueira, né? O sicômoro, e disse, Zaqueu. Observem, Jesus sabia o nome de Zaqueu. Ele sabe o seu nome também. Ele sabe quem é você. Ele sabe se você tem desejo de conhecê-lo. E Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa. Essa palavra descer aqui tem um significado muito amplo. Não era apenas descer da árvore, descer da sua dignidade, descer da sua posição. Pois me convém ficar hoje em sua casa. Irmão, vocês percebem que aqui Jesus está se convidando para ir à sua casa? Eu me lembro que nós, quando éramos mais jovens, nós tínhamos alguns amigos que éramos tão amigos que não precisavam um convidar o outro. Falei assim, olha, fulano, eu hoje vou almoçar na sua casa. Um outro amigo falou assim, Davi, olha, essa noite eu vou dormir na sua casa. Nós tínhamos tanta amizade, uma amizade tão especial, que um não precisava convidar o outro se convidava a si mesmo. Então aqui o próprio Jesus falou assim, olha Zaqueu, eu quero convidar você para me receber na sua casa, que eu vou dormir lá. Você percebe a liberdade que Jesus mostrou com Zaqueu? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu me lembro de um pastor que chegou para o meu e falou assim, olha irmão, eu quero convidar você para almoçar comigo na tua casa. Já ouviram alguém falar isso? Às vezes eu falo isso também com algum amigo, né? E o verso 6 diz assim, ele desceu a toda pressa, quase que ele cai da árvore, né? Ele desceu rapidamente e recebeu a Jesus com alegria. Quero perguntar a você, você também quer receber Jesus com alegria? Ele quer ir para a sua casa. Não apenas para a sua casa, ele quer ir para a sua vida. Ele quer viver com você. Agora, queridos, sempre aparecem aqueles críticos, né? Os inimigos, aqueles que se consideram melhores, né? Verso 7 diz assim, todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Eu pergunto, quem não é pecador? E aqui acusaram. Mas naquele tempo, pecador eram pessoas que viviam publicamente em pecado e que não frequentavam a sinagoga. Eram chamados de pecadores. E agora esses acusadores dizem assim, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Querido, não importa quão pecador você é, se você permitir que Jesus entre na sua casa, na sua vida, ele vai perdoá-lo e vai transformá-lo. Bem, quando estava em casa, agora a casa de Zaqueu, cheia de convidados, com a presença de Jesus, os seus discípulos, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Observe aqui qual o efeito da entrada de Jesus na nossa vida. Zaqueu era um homem rico, era egoísta, ganancioso, mas quando recebeu Jesus em sua casa e em sua vida, Jesus não falou com ele, Zaqueu, agora você vai ter de distribuir seu bem com os pobres. Ele falou, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu quero lembrar você daquele outro homem rico, que Jesus falou com ele, olha, fulano, você deve vender tudo que tem e dar aos pobres. E aquele homem saiu triste porque não recebeu Jesus. Agora Zaqueu faz o contrário. Zaqueu faz a proposta. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Imaginem. Agora, irmãos, imaginem o resultado da conversão de Zaqueu. Já pensou ele chegar numa casa e falar assim, fulano, seu José, é o seguinte,
Quando eu vim cobrar o imposto de você, eu cobrei a mais. Eu recebi suborno seu, eu fui desonesto. Eu quero devolver 4 vezes mais daquilo que eu peguei. Aí ele vai na outra casa. Seu Antônio, é o seguinte, eu fui desonesto com o senhor. Eu quero devolver aquilo que eu peguei do seu e 4 vezes mais, com juro e correção monetária. Então, toda pessoa com a qual ele tinha sido desonesto, ele foi visitar e devolver o que tinha roubado e com 4 vezes mais. Verso 9, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, queridos, outra versão diz assim: hoje entrou salvação nesta casa. O que é salvação? Salvação é Jesus. Quando você permite que Jesus entre na sua casa, na sua vida, então ali na sua casa entra a salvação. Você se lembra que quando Simeão foi apresentar Jesus no templo, colocou Jesus no braço, diz assim: Senhor, desperte teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Vamos entender isto. Salvação é a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua família, na sua casa entrou salvação. E agora Jesus diz assim: porque este também é filho de Abraão. Quem que é filho de Abraão? Jesus diz assim: aquele que tem a fé de Abraão e faz as obras de Abraão. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, Jesus não veio buscar justo nessa terra, mesmo porque não há justo. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Ao mesmo tempo, ela diz que há justo. Quem que é realmente justo? É a pessoa que recebe a justiça de Cristo pela fé. Então Jesus diz assim: eu não vim salvar, eu não vim buscar gente boa, não vim buscar gente melhor do que os outros, eu não vim buscar gente que se considera superior aos outros, não, eu vim buscar o perdido. Então, querida, o primeiro requisito para a nossa salvação é reconhecer que estamos perdidos. Aí Jesus nos aceita. É reconhecer que nós somos pobres. E a palavra de Deus diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos. Jesus quer preencher o meu vazio, o vazio do meu coração. Ele quer preencher o vazio do seu coração. Se você reconhece que você está perdido, é o primeiro passo para ser salvo. Jesus diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Observem que Zaqueu, ele não deu a metade dos seus bens para os pobres para ser salvo. Ele primeiro foi salvo para depois dar a metade dos seus bens. Ele foi salvo para depois devolver aquilo que ele tinha roubado. Então, as boas obras que o crente faz não são meritórias para ganhar alguma coisa, mas são resultados de ter aceito a Jesus como Salvador pessoal. Bem, queridos, Jesus quer entrar na minha vida, quer entrar na sua vida. Não para passar uma noite, ele quer viver em nós, através do seu Espírito, através da sua palavra. Jesus atualmente ele está no santuário celestial, apresentando seus méritos, a sua justiça, o seu sacrifício em nosso favor, o seu sangue em nosso favor. Então, queridos, ele quer me salvar totalmente. Então, quando Jesus entra na minha vida, quando ele entra na sua vida, quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa família, ali chegou a salvação. Então, Jesus diz assim: hoje chegou a salvação nesta casa. Percebe por que chegou salvação? Porque Jesus entrou naquela casa. Mas ele não força, observem. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei em sua casa, eu vou jantar com essa pessoa e ela vai jantar comigo. Eu vou ficar ali. Jesus, mediante o seu Espírito, quer morar em minha vida e na sua vida. Vamos aproveitar, querido, essa oportunidade para pedir que Jesus entre em nossa vida. Senhor Jesus,
toma o meu coração, habita em mim, capacita-me a viver contigo para sempre e preparar-me para o seu reino. Que essa seja a minha experiência e a sua experiência. Amém. Cristo me deu real liberdade, nele encontrei a felicidade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora, ele é meu Salvador, com seu precioso sangue, pra sempre me comprou. Cristo salvou-me, sinto em minha alma grata esperança e mais doce calma, pra libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, ele é meu Salvador, com seu precioso sangue, pra sempre me comprou. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou